Olá, hoje nós iremos falar sobre a história de Isaac, quem foi Isaac, e principalmente sobre a trajetória da escassez e prosperidade de Isaac. Sabemos que Isaac foi filho de Abraão. Abraão já estava com uma idade avançada e Deus enviou um anjo para falar que ele seria pai. E isso gerou até risada tanto de Abraão como em Sara, né? Como assim? Agora idosos vamos ter filhos? E Deus falou, que aproximadamente depois de um tempo, que seria o ano seguinte, e a mesma mensagem foi também falada para Sara, que fez a mesma coisa que Isaac. Quando o anjo falou que ela seria mãe, que ela teria um filho nos braços, ela também riu. E ao mesmo tempo que ela riu, ela negou, que a risada dela não foi de sarcasmo, nada disso. Foi realmente não acreditar, porque como assim? Idade avançada e vou ter um filho? E assim aconteceu. Assim aconteceu. Deus cumpriu a promessa e assim veio Isaac. E o Isaac foi um nome direcionado de Deus, porque exatamente no momento que Deus falou para Abraão e Sara, os dois tiveram a mesma sintonia de risos. E Deus falou que seria Isaac, que o significado mesmo é esse, de ser risos, ser hilário, E Isaac veio ser o filho da promessa, tanto de Abraão como Sara. Para começar a falar sobre escassez, sobre momentos difíceis, vamos ver que Isaac, ele tem assim, não só Isaac, mas hoje o foco é falar sobre Isaac, mas Josué também nos deu uma grande lição como trabalhar na escassez, E o pensamento de Isaac foi de ir para o Egito, de sair da terra dele e ir para o Egito. E Deus falou, não é para ir ao Egito. Deus estava falando, eu sou o teu socorro. Espere em mim, que eu vou te socorrer. E assim Isaac fez. Assim começa a nova trajetória de Isaac sendo um homem próspero. E assim como aconteceu com Abraão, como foi acontecendo com várias histórias, sempre houveram histórias de escassez, de tempos difíceis. E isso nos vem assim, como realmente Deus tinha seus meios de trabalhar, e Ele era o Deus que supria todas as nossas necessidades. Tem pessoas que leem a Bíblia, mas não sabem interpretar. Primeiro mandamento, ler, pedir discernimento, sabedoria, conhecimento, para você saber o que Deus está falando. Então a Bíblia é para a gente praticar o que estava escrito. Então, o escrito da Bíblia para hoje é o nosso mapa de convivência, Começando lá por Moisés, tem já um vídeo que eu falo sobre os 10 mandamentos, Se você quiser conferir depois desse vídeo. Ali começa toda a história da Bíblia, Tudo que Deus queria que fizéssemos através dos escritos que Moisés fez. Os 10 mandamentos são importantes, são para a nossa vida até hoje, E assim como Deus deu sabedoria para todos os profetas, para todos os homens de Deus no tempo de escassez, Deus também foi fiel com Isaac. E Deus assim fala para Isaac, Para ele não sair da terra que ele está, para ele não ir lá no Egito, que Deus faria cumprir a promessa que ele tinha feito ao pai dele, Então era para somente ele confiar e ouvir a voz de Deus. E pelas circunstâncias da cidade, no momento, da terra onde Isaac se encontrava, ela era seca, ela era árida. Então assim, olhando para aquela terra, realmente, aos olhos humanos, não podia acontecer nenhum milagre.
E Deus, ele fez um desafio com Isaac. Então somente acredita na promessa que eu fiz a teu pai. Que não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar roupa e você ganhará 100 vezes mais. E foi assim que foi acontecendo a trajetória da história de Isaac. Podemos ver assim como é a trajetória de uma pessoa que escolhe obedecer a Deus, que escolhe fazer a vontade de Deus. E trazendo assim para os nossos dias de hoje, né, pelas nossas dificuldades do dia a dia, você que se encontra endividado, você que se encontra agora com muitas dívidas, que não vê saída, não vê saída para nada. Às vezes o único pensamento, a única saída seria o quê? Ser refém de bancos, né? Ou sair pedindo emprestado para pessoas, né? A própria Bíblia nos fala que nós temos que ter para emprestar e não pedir emprestado, né? Quando a gente pede emprestado, a gente fica sujeito àquela pessoa, né? Por quê? Porque a gente está com dívida com aquela pessoa. E Deus não. Deus, ele faz promessas para aquele que é fiel para ele, aquele que se mantém no caminho dele até o fim. E essa foi a promessa de Isaac, que Deus ia prosperar, que Deus ia dar água, que Deus ia dar pão, que Deus não ia deixar faltar nada. E que Deus é o Deus que cumpre e sim, é o Deus da provisão. Então assim, às vezes, como eu falei, você pode, mas eu vou fazer um empréstimo, tô desesperado, tô desesperada, não vejo nenhuma saída. Aí vem aquela pergunta, né? A quem você teme? E eu sempre coloco na minha cabeça, na minha mente, de toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, eu fazer exatamente essa pergunta. No meu lugar, o que faria Jesus? Jesus, ele iria no banco pedir mais empréstimo? Jesus iria se humilhar àquela pessoa que pode te ajudar, mas gosta de te humilhar? Aquela pessoa que se acha soberbo? Jesus faria isso? Não. Então, o que Jesus faria? Ele abre as portas. É só ficar na dispensação do Espírito Santo, é só ficar atento e atenta na voz de Deus. Como é que Deus vai trabalhar sobre isso, sobre as minhas dívidas? Deus, ele fala para a gente lançar o pão nas águas. Não tem medo. Lança o pão nas águas. Você já tem um trabalho fixo? O que você pode fazer como renda extra? Algo que você sabe que vai dar um lucro. Se você, na sua empresa, você tem dívida, mas você também tem uma boa reputação e você também tem uma boa reputação no seu local de trabalho. Você pode fazer doces, você pode fazer aquele trabalho de manicure, você pode vender salgados, né, fazer bolinhos de pote. Você pode fazer muitas coisas porque é Deus que nos dá a sabedoria. É Deus que abre sempre as portas. E quando estamos na dispensação do Espírito Santo, Deus, ele vai falar contigo. Deus, ele vai falar comigo. É ficar sempre atento à voz de Deus. E sim, você consegue sim sair das dívidas. Você consegue sim ter outro olhar e não ter mais esse olhar para suas dívidas, por esse momento que você estava passando, como se fosse o fim da sua história, como se não tivesse realmente saída. Nós temos um Deus que criou o céu, a terra e tudo que nele há. E assim Isaac, com sua obediência, naquele mesmo ano, começou a ver Deus agir na sua vida. Começou a colher os frutos que Deus prometeu para ele. Então as suas lavouras foi muito bem. E tudo que ele fez foi conforme a direção de Deus. E ele recebeu 100 vezes mais. Para Isaac, no momento, era inacreditável, né? Aquela terra seca, árida, produzir naquele mesmo ano, Deus honrar, Deus mostrar que ia ter sim, e Deus cumpriu. Então, assim, quem conhece de terra sabe muito bem que tem uma terra que é específica para a plantação, né? E dependendo do tempo, você consegue plantar
ou não consegue, você consegue colher ou não consegue. Mas quando está na direção de Deus, ele faz acontecer, né? E assim Deus fez prosperar a vida de Isaac. E falando mais um pouco sobre semear. Isaac, ele semeou sem medo, né? Ele fez exatamente como Deus lhe ordenou. Ele preparou a terra, ele plantou a sua semente e ele esperou o momento certo para colher. E esse 100 vezes mais foi porque ele não mediu esforços, né? Como eu falei, na Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. Então, se você já tem uma renda, se você já tem um trabalho, mas mesmo assim está passando dificuldade, faça a tua parte, seja criativo, seja próspero. Esse negócio de servir a Deus e ser aquela pessoa mais humilde, mais de pobreza, porque Deus não está na prosperidade, são coisas que pessoas passam de geração a geração e que não deixam que você enxergue que Deus é o Deus da que o nosso Deus, ele é o Deus da prosperidade. Ele é o Deus que fez descer maná do céu. Ele é o Deus que quer sim que você seja próspero, que você seja próspera e que você tenha para emprestar. Esse é o mandamento, ser próspero. Só que ser próspero não é ter e ficar esbanjando, não. Se você tem, você pode ajudar o próximo, sabendo que você não precisa mostrar que você está ajudando. Uma mão não precisa saber o que a outra está fazendo, né? Então, esse é o segredo, ser próspero, ajudar os outros, fazer sem querer nada em troca e sempre lançar o pão sobre as águas. Peça sabedoria para Deus, para você fazer um negócio que vai dar certo. Faça somente o que eu estou te mandando e espere o tempo da colheita. E é exatamente isso que Isaac fez. E se Deus fez na vida de Isaac, por que que ele não vai fazer na minha vida e por que que ele não vai fazer na tua vida? Se é a promessa para todos. Aqui nós vemos que foram passando gerações e gerações e Deus, ele não faz acepções de pessoas. Deus, ele te ama unicamente. Deus, ele te ama pelo amor que ele tem pelo filho dele que veio aqui morrer na terra por você e por mim. Então, a partir de hoje, não pense que ser próspero não é de Deus, porque é mentira de pessoas que não têm encontro real com Deus. E se você quer ter mais sabedoria, mais conhecimento, leia a palavra todo dia. A Bíblia é uma bússola. Você deve ler todo dia um capítulo e meditar dia e noite. Não leia a Bíblia apressadamente só com aquela preocupação de ler a Bíblia e falar, eu já li a Bíblia. Não. Leia a Bíblia com aquele objetivo de guardar no seu coração. Como ele mesmo fala, que a gente tem que guardar a palavra no nosso coração, esconder ali. Porque ali ela vai semear, ela vai frutificar e ela vai sim transbordar nas vidas das pessoas. Primeiro começando por você. Você sempre vai ser a primeira pessoa que Deus vai abençoar. Então o que você tem que fazer? Só crer? Não. Você tem que crer, você tem que colocar em ação. Ação, reação. E acreditar que a tua terra é próspera, que vai chover na tua terra, que vai ter lavoura, que vai ter lindas plantações, que você será abençoado e abençoada. E a partir de tudo isso, você também será uma pessoa que irá abençoar outras pessoas. Que a prosperidade de Isaac, ela veio pelo dom e pela fé, né? O dom de fazer algo, Deus, ele sempre nos dá um dom, e a ação, né? Depois da ação, sempre vai ter uma reação. E não para ficar com medo, não para achar assim, não para colocar dúvida, não. Você tem que acreditar e você tem que ir para a ação. Você tem que mostrar através da sua vida que Deus é o Deus da prosperidade, que Deus é o Deus da salvação, que Deus é o Deus que protege quem é fiel a Ele. Isso a gente não pode ter dúvida de que Deus estará conosco todos os dias. Então assim, agora, a partir desse momento, o que você pode fazer para melhorar a sua vida na questão financeira? Aplicar tudo que você ouviu nesse vídeo. Pegar sua Bíblia e ler a história de Isaac. Ver como procedeu Isaac nos momentos mais... Ver como ele se saiu nos momentos mais difíceis. Mas só acreditando e não fazer, não acontece nada.
Se você é igual você arrumar um emprego, você quer arrumar um emprego. Se você só fizer um currículo e levar na empresa e não ficar atento e não, né, fazer sua parte, e não quando chamarem você ir acreditando, você não vai ter emprego. Por quê? Porque a parte que você tem que fazer, ninguém pode fazer. A parte que Deus vai fazer, é só Ele que pode fazer. Mas a sua parte para acontecer, o que tem para acontecer, só vai acontecer se você fizer valer. Isso é fato. Então, assim, por isso que eu te digo, aprenda com a Bíblia, aprenda com os homens de Deus, aprenda com as mulheres de Deus, aprenda com o amor maior que teve Jesus Cristo na cruz. Ele disse que ia para o Pai, que também estaríamos lá com Ele no paraíso. E Ele deixou quem? Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para dar-nos sabedoria, para saber o que fazer nos momentos difíceis, nos momentos de decisões, sabendo que todas as nossas decisões vão interferir até o último dia da nossa vida. Então, ter boas escolhas, boas decisões, bons negócios, faz parte de um servo e de uma serva de Deus que é obediente à sua palavra. Então, assim, a partir de hoje, usa assim os talentos que Deus te deu, usa a sabedoria que Deus vai te dar. E aqui entra sobre os 10 talentos, né? Uns usam bem o talento que Deus deu, outros escondem e não quer que ninguém nem saiba que tem, mas sabendo que tudo que é dado será requerido. Então, Deus, ele sempre vai abrir as portas, ele sempre vai usar alguém para falar com a gente, sempre vai ter alguém que vai nos direcionar, sempre vai ter alguém que vai falar do amor de Deus e também sempre vai ter alguém que vai te deixar para baixo, que vai usar palavras para não acreditar que Deus é o nosso socorro. Eu espero que você tenha aprendido algo aqui comigo nesse vídeo, que Deus trouxe no meu coração para que eu viesse falar também sobre acreditar em Deus, né? Sobre acreditar nas promessas de Deus e não ficar sendo refém de bancos, sendo refém de parentes ou sendo refém de pessoas que são soberbas. Tenha em mente que você é próspero porque Deus é o Deus da prosperidade. Então, se Ele tem para nos abençoar, Ele vai dar o que vai sobrar, sempre vai sobrar, para que a gente tenha realmente que abençoar os outros. Quando também aconteceu ali com Elias, né? A mulher, ela só tinha um vaso e disse que não tinha mais nada para oferecer. E Deus fez o quê? Sobrou. Deus é o Deus da multiplicação. Então, eu tenho certeza que através desse vídeo, através dessas trajetórias aí, tanto de Abraão e Isaac, e todas as histórias da Bíblia, né, que são verídicas, podemos aprender um pouquinho a cada leitura que fizemos. Temos que ler a Bíblia, temos que meditar, temos que guardar no nosso coração e temos que reproduzir na vida dos outros. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser contar alguma experiência sua que você já passou sobre dívidas, que você já saiu das dívidas, ou que você estava esperando ouvir algo de Deus para que você pudesse tomar as melhores decisões, gostaria que você colocasse aí nos comentários. E se esse é o vídeo que você está vendo pela primeira vez aqui no canal, sabe que terão vários, já tem outros aí. O meu objetivo é falar do amor de Deus, falar das vitórias, conquistas, das lutas e da promessa de salvação de Deus para mim e para você. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e não esquece de agradecer todos os dias.